Nós estamos recebendo aqui no nosso quadro de entrevista do programa Celebrando a Paz, o pastor Leonardo Andrade, ele que é diretor do Instituto Teológico Logos. A paz do Senhor, pastor Leonardo, um prazer recebê-lo aqui. Paz do Senhor, pastor, tudo bem? O prazer é nosso estar nesse programa tão bem aceito, pela comunidade capixaba. Muito obrigado. A primeira pergunta que eu quero fazer, pastor, o que é a Bíblia? O que representa a Bíblia? Qual a sua importância? A Bíblia, ela é muito importante, pastor, para todos aqueles que necessitam de Deus na sua vida. A Bíblia, ela é formada por 66 livros. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele compõe 39 livros. O Novo Testamento, ele compõe 27 livros. São 31.173 versículos. São 1.189 capítulos. A Bíblia tem em letras 3.566.480 letras. A Bíblia demorou cerca de 1.600 anos para ser formada e Deus usou para inspirar, para fazer essa cópia, cerca de 40 autores no total. Então a Bíblia é inspirada por Deus. Quais são as traduções mais conhecidas, mais usadas hoje, as traduções da Bíblia Sagrada? As traduções mais usadas, pastor, eu trouxe algumas aqui, e a primeira tradução que nós temos é a tradução da Septuaginta. Algumas vezes nós falamos Septuaginta, mas o G no grego é duro, não é um G mole, como o G de J, igual nós usamos aqui no Brasil. Então a primeira tradução que nós temos é a Septuaginta, ela foi traduzida no ano 285, a pedido do rei Ptolomeu Filadelfo II, e 72 judeus, 6 de cada tribo, em 72 dias traduziram a Bíblia do hebraico para a língua grega, que após Alexandre o Grande, ela tinha percorrido quase que toda a terra, E alguns nomes mudaram. Hoje nós temos, o primeiro livro da Bíblia se chama Gênesis, mas quando foi traduzido, ele se chamava Bereshit. O segundo livro se chama Êxodo, mas ele se chamava Shemot, O terceiro é Vaikra, o quarto é Bemidbar e o quinto é Devarim. Então mudaram esses nomes para uma adaptação da língua grega. Sim, tem mais alguma outra tradução? Sim, a outra tradução que nós temos logo em seguida é a tradução da Vulgata Latina. Foi a tradução da Bíblia para a língua do latim. Ela foi feita no ano mais ou menos 405 por Jerônimo. Jerônimo traduziu, ele viajou para Belém para traduzir essa Bíblia para a língua do latim. Essa Bíblia ela contém certas particularidades muito interessantes, principalmente quando fala acerca de força, ela usa aquilo que no hebraico nós chamamos de querem. Querem é força, mas querem ao mesmo tempo é chifre. E para não usar o chifre de Davi, então igual está no texto bíblico, no Salmo 132, a força de Davi, ele usa querele Davi, eles vão usar, não vai usar chifre, eles vão usar a força de Davi. Isso até impulsionou para que na capela de São Pedro fosse desenhado a figura de Moisés com um par de chifres, Essa Bíblia aqui. E a outra? A outra Bíblia que nós temos é a Stuttgartense. É a Bíblia na língua hebraica. A composição do Antigo Testamento ela foi toda escrita no hebraico. Algumas pequenas partes foram escritas no aramaico. No ano de 1947, nós conseguimos um fato surpreendente, que foi a descoberta do rolo e os manuscritos do Mar Morto, Nós chamamos rolo do Mar Morto, ou manuscrito de Qumran. Foram achados em 1947. E lá tem toda a composição do Antigo Testamento. A datação provável desses rolos, eles marcam cerca de 200 antes de Cristo, pastor. Se é 200 antes de Cristo, então eles têm apenas 200 anos, porque segundo a história e a tradição, Esdras fechou o cano do Antigo Testamento, provavelmente no ano 435, a gente arredonda para 400. Então é um documento fantástico para a veracidade da Bíblia Sagrada. Tá. Eu sei que os que estão em casa também estão curiosos, curiosos com essa, que representa. Isso aqui
é a estela de Merempté III. Aqui foi encontrada no Egito, em Sotef, e aqui nós, se der para o pessoal de casa conseguir enxergar, nós temos uma inscrição em hieroglifos. Antes de eu falar sobre essa inscrição, nós temos que falar que Napoleão Bonaparte, ele fez uma visita ao Egito e lá ele encontrou uma pedra, pastor. Essa pedra se chama Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta, ela tinha 3 inscrições, hieroglifo, demótico e grego. E ali foi a chave para a descoberta dos hieroglifos. Aqui nós temos uma frase, Tá, Chassu, aqui é apenas o H, esse parece uma ave, Tá, Chassu e Erru. Isso significa o quê? Tá é território, Chassu é semita e Erru vem do mesmo nome de Yod-Re, Vav-Re, que é o nome de Deus. Então está dizendo território semita do povo de Deus, o povo de Yahvé. Então isso é uma comprovação fantástica de que realmente Israel esteve no Egito. Outra comprovação que nós temos também é o papiro de Ipúver. Ipúver ele foi um egípcio contemporâneo ao episódio das 10 pragas. E ele relata que o rio está em sangue, o nosso povo está morrendo. Então nós temos inúmeras provas de que a Bíblia é verdadeira. Amém. Glória a Deus. E qual o diferencial da Bíblia em relação aos outros livros? Então, o senhor pode nos falar aí, nesses poucos minutos que nos resta, qual é a diferença da Bíblia, né? É a inspiração que é a diferença deste livro sagrado? A Bíblia, ela tem uma parte humana e uma parte divina. A parte divina é a parte onde você abre a Bíblia e ela fala com você. Existe um episódio na Bíblia onde fala sobre de uma mulher que tocou na orla do vestido de Jesus. Essa mulher é chamada mulher do fluxo de sangue. A orla que ele chama é o talite. Eu trouxe o talite para você verificar. Pastor, se puder contar no pouco tempo que resta, conta quantas dobrinhas tem aqui, por gentileza. Uma, 2, 3, 4, 5. 5 dobrinhas. Por que isso? Ela tocou nessas 5 dobrinhas chamadas Tzitzit. Essas 5 dobrinhas representam Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ou seja, ela tocou na própria palavra de Deus. Porque o Salmo 133 diz que, ó, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba, e não desce até o chão, ela fica na orla do vestido. A unção está tão somente na palavra de Deus. E eu queria encerrar com um texto da Bíblia, do Salmo 107, versículo 20, que diz, enviou a sua palavra, os sarou e os livrou de toda destruição. Esse é o diferencial da Bíblia Sagrada. Amém. Glória a Deus. Pastor, quem quiser fazer um curso à distância, implantar um núcleo do Instituto em sua igreja, é possível? Qual é o contato para falar com o senhor? Sim. Para que seja implantado, ou para que o senhor vá dar um estudo em alguma igreja sobre este assunto que é tão vasto. Pena que o tempo é tão curto aqui, um assunto tão interessante, né? E qual o contato para a gente falar? Aquele que desejar um contato maior, uma apresentação, falar sobre arqueologia bíblica, cultura, costumes e tradições da Bíblia, que é a nossa especialidade, língua semítica, é só você ligar no telefone de 27 99886 4317. Falar comigo mesmo, Leonardo Andrade. Muito obrigado, pastor Leonardo, por sua presença. Leva o nosso abraço ao seu pastor e a toda a igreja. Obrigado. Celebrando a Paz, volta já.